Bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live do mês materno, nessa conexão Bela e Mamãe. E hoje a gente vai falar sobre maternidade e mercado de trabalho. Por isso eu trouxe esse tema, essa música de fundo. Maria Maria é uma música muito forte, uma música muito intensa. Oi, Paty, bom dia, tudo bem? Quanto tempo? Sejam bem-vindos à nossa live. Eu já vou encaminhar aqui para muitas pessoas chegarem a esse bate-papo legal. Deixa eu já enviar aqui. Enquanto você vai chegando, vai deixando o seu coração. Já sobe o coração aí, Paty. Já sobe, meninas, os comentários para essa live subir, disparar para muita gente. E hoje a gente vai começar com algumas perguntas muito interessantes, né? Primeiro, se você já gestou, já passou pelo processo da licença maternidade, você foi demitida ou você foi recebida na sua empresa normalmente após o período de licença maternidade? Então, fala para mim aqui. Segundo, quando você passou por esse processo de gestar, passou por esse processo do puerpério, voltou ao mercado de trabalho, na profissão que você já tinha, você se sentiu não mais se encaixando nesse novo corpo, com essa nova vida, essa nova mulher que estava ali, ou não? Como que você está se vendo nesse momento? Outro ponto muito interessante são alguns questionamentos para a live de hoje, tá? Você, enquanto mamãe no pós-parto que voltou ao trabalho, como foi o processo de adaptação e escolar dessa criança, né? Desse neném? E também, você sofreu muito? Como que foi esse período aí interno, aí dentro de você? Como que você se sentiu, né? E o neném também, a família dentro de todo esse processo, de todo esse meio, né? Então já coloca para mim aqui também. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, é a Nanda Gomes, ela é professora do Bela e Mamãe e vai estar aqui comigo pra gente falar sobre isso, pra gente, a partir de uma história real, da maternidade real, a gente conseguir trazer mais informações, trazer mais aconchego, mais carinho. Oi, Tati, oi, Nanda, oi, Polly, oi, Psimã, Manda, tudo bem? Oi, Pati, sejam bem-vindas. Acho que a Nanda já tá aqui, então eu já vou chamar pra gente já começar. Live de mãe, tá? Agora que eu percebi que eu esqueci de colocar o meu brinco. Também por aí assim. Hoje é dia de live, hoje merece um brinco. Nanda, tá a câmera pro outro lado. Aí, agora sim. Bom dia, tudo bem, Nanda? Tudo bem, tô aqui, não dá pra ver, mas eu tô amamentando aqui. Oh, meu Deus, é assim mesmo. Eu acabei de falar que é live de mãe, aí eu olhei pro meu brinco, tava. Eu disse, nossa, eu tô sem o brinco. Eu coloquei o brinco C. Não, Um deixei brincando. ontem pra não. Aí eu abri a live, acho que faltou. O brinco tá aqui do lado. É assim mesmo, gente. É live da vida real, da maternidade real. E hoje a Nanda tá aqui pra gente conversar, pra gente papear um pouco. E de uma forma diferente, né? Geralmente, às vezes, né, eu trago algumas profissionais para falar de algum tema específico da área de formação. Daí, quando eu convidei a Nanda, eu falei assim, cara, mês materno, você tem uma história que eu acho que pode ajudar muita gente, né? Uma história da maternidade real e um processo de resiliência, um processo de empreendedorismo no meio, que eu acho que pode ajudar muitas mães que nesse momento possam estar em dúvida, com dificuldade ou passando da mesma situação. Então, Nanda, se apresenta para a gente. Eu falei um pouquinho, mas nada como você mesma se apresentar para todo mundo. Bom, eu sou a Nanda Gomes, dentro da dança do ventre, né? Mas sou Fernanda, eu tenho formação em engenharia de produção. E já exerço, eu dou aulas de dança do ventre já há algum tempo. O ano passado eu obtive, né, mais um diploma do Bela e Mamãe, né? No curso com você.
Então, eu dou aulas já há algum tempo e exercia até o começo do ano a profissão dentro da engenharia. Um pouco antes de eu retornar Eu trabalhava no escritório de engenharia. Um pouco antes de eu retornar da licença maternidade, eu tive um intuito, eu sempre tive uma veia empreendedora da vida, assim, antes da maternidade, antes de qualquer coisa. Mas um sexto sentido falou, tenta alguma outra coisa aqui, porque eu acho que pode dar alguma coisa errada. E aí sempre fiz pudim, né? Em casa, no dia a dia e tal, modéstia à parte muito bem. Tá? Criei coragem. Falei, vou começar a vender, né? O máximo que vai acontecer é só a família comprar e é melhor do que nada, né? E fui atrás, né? Eu faço as minhas artes, eu faço as minhas coisas da dança, então criei uma logo ali bem objetiva e simplória, mas que era algo para ter referência. Criei Instagram e fui movimentando toda a rede social, que hoje em dia a gente sabe que o que movimenta os comércios como um todo, né? Os empreendimentos são as redes sociais, né? Então fui indo atrás disso, fazendo vídeos e tal. E isso foi, sei lá, 2 semanas antes de eu voltar da licença. E aí eu voltei da licença maternidade, eu tinha ficado de home office um tempo, não por opção, mas por já observando que já era um afastamento da empresa perante a minha pessoa, dizendo a eles que era preocupação com o Covid, mas enfim, eu já estava com 3 meses de gravidez, não sei se fazia muito sentido. E aí fiquei de home office, então graças a Deus eu fiquei bastante tempo em casa e passei alguns momentos estressantes já, naturalmente pela gravidez, né, como um todo. E acho que já no final, né, Liana, eu fiz o curso, eu já estava com 8 meses, eu acho. Finalmente. Eu lembro que teve uma aula que eu estava deitada. Eu lembro que eu tinha dado aula, então eu tava com muita dor, então eu fiquei deitada. Então, assim, foi bem legal pra mim ter feito o curso, inclusive grávida, né? E aí comecei a vender o pudim, aí quando deu o prazo autorizado pela legislação, eles me demitiram, né? Assim, sem muitos motivos. Eu ainda sinto muito medo, né? De como vai ser, como não vai ser. Mesmo tendo veia empreendedora, eu sempre fui CLT, né? Então aquela garantia, querendo ou não, mensal, ela faz toda a diferença, né? Tudo bem, eu amo dar aulas e se eu puder, vou dar aula o resto da minha vida, de bem velhinho, eu quero dar aula, porque isso é transformador. Mas não ter uma CLT ali que te garanta dá medo, né? E com filho dá mais medo. Mas, assim, eu tenho buscado coisas, né? Graças a Deus, eu tenho planejado em relação às coisas do pudim, para que as coisas se consolidem, né? Cada vez mais, né? E a parte boa, porque eu acho também que se eu ficar visualizando só o ônus, ai meu Deus, fui demitida e agora estou desesperada. É, o bônus, eu posso ficar mais perto do meu filho, porque antes eu ficava o dia inteiro longe, né? E ele estava com 6 meses, então é muito difícil você, uma mãe, se afastar de um filho e mal ficar com ele. E para mim, que amamento, tava bem corrido para mim. Tipo, eu saía correndo do trabalho, ia amamentar, voltava correndo, não almoçava direito. Tô pagando o preço, inclusive, nutricionista. Eu emagreci muito por conta da correria, né? E tô correndo atrás agora para tentar reaver meu peso. Mas, de uma forma geral, eu acho que é difícil, é um desafio muito grande. Empreender tendo um filho e estando a maior parte do tempo sozinha com ele, né? Fazer pudim em casa com um bebê, no meu caso agora de 8 meses, é um desafio, assim, maravilhoso. Mas tem funcionado. Ô, E eu não fico olhando só as coisas difíceis, né? Ruim. Aham. Muito legal a gente começar a partir do seu depoimento, né? Porque eu lembro que eu fiz uma roda de conversa no Belle Mamãe Day em 2019 e um dos temas foi dessa roda foi exatamente esse, né? O mercado de trabalho e principalmente as demissões após a licença maternidade, que a gente sabe que infelizmente é uma realidade muito cruel, né? Com as mães, falta de apoio das empresas. Daí conta pra gente como que você, na hora que você se soube que seria demitida, como que foi que ficou seu coração, assim? Conta pra gente. Só Na
Ora, Engenharia de quê? Qual que é a área? Só para a gente entender um pouco mais o eu universo. eu sou engenheira de produção. É como se fosse um engenheiro administrador. Entendi. Então, eu tenho especialidade na área de ISO 9001, eu sou auditora. Então, quando a gente vê as empresas certificadas com ISO 9001, eu sou uma das pessoas que trabalha com isso. Eu Aí, audito as empresas. alguém fala. Eu, eu, eu tenho a capacidade de entender como é que funciona. Oi, filhos! Oi! Oi, comentários do rosto dele. Peraí, para ele se ver. Oi, meu dia, bom dia, bom dia. Mua! Mua! Cadê a tia Ali? Ah, cadê a tia Ali? Ai, Joe! Olha o sorriso. Cadê a tia Ali? Ai, Joe! Fica tímido. Ele tá nascendo 3 dentes ao mesmo tempo. Então Oh, você pensa, que legal, oh. que diversão. A primeira coisa que me veio na cabeça, assim, na hora que eu fui demitida, primeiro assim, foi numa terça-feira. E na segunda-feira eu saí da minha casa para ir deixar meu filho na casa da minha mãe e falei pro meu marido, eu vou pedir demissão, porque eu não tenho condições psicológicas mais de ficar aqui. E assim, eu lembro que antes de voltar, eu falei assim, Deus, o Senhor dá um jeito de me tirar desse lugar. Porque antes da maternidade eu já não estava muito feliz por conta de condutas que estavam sendo tomadas. Aquilo já não fazia mais parte dos meus valores, independente da maternidade. Foi muito bom para mim enquanto profissional, engenheira. Foi Uhum. excelente. Aprendi muita coisa, pude exercer coisas maravilhosas, construir coisas excelentes. Mas a gente vai vendo decisões sendo tomadas que você fala, isso não condiz mais com o que eu acredito na minha profissão. Né? Não tô dizendo que eram coisas erradas, é porque não fazia mais sentido para mim. Entendo. Mas a gente confia na CLT. Então, um dia antes, eu fui demitida numa terça e foi na semana da Páscoa, tá? Acho que a sexta-feira santa, foi na sexta-feira santa. Então, a terça que antecedeu, eu fui demitida. Mas, junto disso, eu havia feito muitas postagens inteligentes, tá sorrindo? Muitas postagens inteligentes e que a televisão local é, veio na minha casa me entrevistar sobre o pudim. Então, eu havia turbinado, eles me encontraram por causa disso. Então, eu turbinei algumas postagens, né? Eu nunca fiz curso dessa área de tráfego de internet, mas algumas coisas eu sabia. Né? A gente aprende de cá, inclusive com você aprendi algumas coisas. E aí fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Aí um dia chegou uma pessoa, né? Uma semana antes, umas 2 semanas antes de eu ser demitida. E eu não sei se você viu que estava muito em alta um ovo de colher que as pessoas colocavam um pudim dentro. Então aquilo bombou no Instagram, né? E, e me acharam com aquilo. E eu fiz. Foi muito difícil, porque eu tentei 3 vezes para dar certo. Deu muito errado. A primeira vez que eu fiz foi desesperador. E aí eu fiz, então deu certo. Então, quando eu fui demitida, um dia antes eu queria ter pedido demissão. E eu tinha falado com Deus, Deus, o senhor dá um jeito de me tirar de lá, porque eu não tenho condições de ficar correndo para cima e para baixo, Com as duas. desesperada porque deixo meu filho. Eu sei que eu preciso do dinheiro, mas assim, não está saudável para minha cabeça. Eu não estou conseguindo me dedicar nem à dança, nem ao pudim, nem ao meu filho e nem a nada. Não estou fazendo nada. Estou fazendo bem mais ou menos. Tipo, eu não conseguia tempo de cortar a unha do meu filho. Isso é ridículo, mas eu não tinha. É muito legal esse depoimento seu, sabe por quê? Para a gente falar sobre sobrecarga, sobre as tarefas que nos colocam com a função de você dar conta e a gente não dá conta. A gente vai precisar deixar algumas coisas, a família vai precisar nos dar muita rede de apoio para a gente continuar com aquelas escolhas que ficam. Esse sorriso me quebra todinho esse sorriso. Eu faço o quê? Eu paro, né? Pra ver o bebê. Eu tinha parado. Essa coisa linda. Exatamente. Desmitificar essa coisa que a mulher tem que dar conta de tudo, que ela é guerreira, porque não dá, né? E esse pós-parto, que é, na verdade, esse puerpério que você está vivendo, né, ainda, traz pra gente
eu digo que é uma montanha-russa de sentimentos e sensações. A gente já não é mais a mesma mãe que antes, né? A gente tem outras funções, a gente está conhecendo o que é ser mãe, ao mesmo tempo que o filho está tentando entender que ele não faz mais parte do seu corpo, que é um serzinho independente, né, agora. Então, tudo isso faz a gente mudar também. Então, dentro desse turbilhão todo, quando foi o momento que, para além da parte da demissão, que você falou, não, é no pudim que eu vou agora me fixar. Alguns sinais eu vejo, né? Bem assim como foi o Belo Mamãe comigo, eu vejo que apareceu para você, como a questão do bebê, a boca, né? O ovo de Páscoa, a questão do renascimento aí, que também está envolvido nessa semana que aconteceu tudo para você. Mas é que a partir de que momento você percebeu assim, cara, fui demitida, tô com pudim, tô... E você percebeu os sinais de que ali seria um momento para você botar o pudim aí como seu carro-chefe agora, nesse momento? Quando aí veio a TV, né? Foi antes da demissão, mas foi próximo. Mas quando assim, hoje eu estou demitida. Quando ela me chamou numa salinha, e aí veio meio desconcertada a moça. Tipo, ai, Fernanda, é tão chata essa notícia. E eu quase que tava assim, fulana, eu já sei o que tá acontecendo, tá tudo bem. Eu ia pedir demissão ontem. Então, assim, porque eu queria aliviar o coração dela. Na hora que eu recebi a notícia, de verdade, assim, foi um alívio. Tipo, eu posso me dedicar agora, de verdade. Eu sei que vai ser muito difícil, porque empreender em qualquer área é muito difícil. A gente não pode ter a ilusão que é fácil. É muito difícil, a gente trabalha muito mais. Não é das 8 às 18. Não é fácil, mas eu sabia disso, porque essa história ela é comprida, mas só rapidamente, no passado eu já tive um trailer de chopp. Eu era solteira ainda. Então, assim, eu já tinha empreendido em alguma outra coisa. Eu já morei até em Salvador com esse trailer de shopping, mas aí eu me mudei, então eu não quis mais. Mas quem sabe um dia, né? Então eu sabia que empreender é muito difícil. Então, mas eu tava aliviada. Porque eu ia poder acompanhar meu filho, a evolução do meu filho. Eu tava com medo. Mas eu fiquei bem aliviada, assim, na hora, de verdade, assim. E aí foi muito bom, porque, assim, eu tinha, graças a Deus, muitas encomendas na semana da Páscoa. Então eu falei, eu vou ter tempo, porque se eu não tivesse sido demitida, eu teria que me ausentar da empresa. Eu não ia conseguir cumprir toda a agenda que eu tinha de entregas. E foi muito exaustivo, mas foi fantástico, assim. Foi fantástico para mim aprender sobre esse novo negócio, porque eu não fiz curso. Eu costumo brincar que o pudim tem sido uma experiência do tipo, imagina você trocar o pneu de um carro com ele em movimento. É isso que está acontecendo, sabe? E isso tem a ver com muita coisa. E como aquela empresa não fazia mais sentido para mim, e aí vem vozes na cabeça, né? Assim, e o puerpério, tem pessoas que não sabem, mas ele segue até 2 anos, eu acho, né? Até 1 ano, não sei. Então, eu não sabia. Eu era que não sabia. Descobri recente, inclusive. A minha psicóloga que me disse. Então, eu não sabia e eu segui pensando assim, meu Deus, como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou ajudar? Claro, meu marido também. Meu marido é fisioterapeuta, graças a Deus contribui bastante, mas a gente não deixa de ficar com medo. Mas eu não foquei nessas vozes. Eu não foquei nessas vozes nossa, mas você vai deixar sua carreira? Tipo, poxa, e o diploma? Para quem não sabe, tem muita coisa dentro do meu novo negócio que eu aplico que veio da minha profissão, sabe? Eu tive matérias de empreendedorismo. Existe algo dentro da engenharia de produção que chama-se planejamento de processos. Se eu não planejar, pode ser simples na cabeça de alguns, mas se eu não tenho um planejamento, não vai dar certo. Agora, por exemplo, no Dia das Mães, a mesma coisa. Nós fizemos coisas e aí quando você vai montar kit de qualquer coisa, se você não para planejar e pensar que isso veio da engenharia, então eu tento acalmar meu coração quando essas coisas vêm na cabeça, né? Tipo, porque vem, não é nem os outros que às vezes falam, a gente mesmo se irrita, tipo, nossa,
fiquei 5 anos no banco de faculdade para acabar vendendo pudim, né? Parece desmerecedor. Mas ao mesmo tempo eu falo, não, peraí, não é fácil assim não. Não é assim não. Essa sua fala, Nanda, é que remete muito a um processo de resiliência mesmo. Quando a gente passa por uma grande dor, uma grande perda, um fechamento de um ciclo que foi muito sonhado, muito esperado e que precisou se fechar para um novo ciclo começar, aí a gente pode ter duas escolhas, né? E que nem sempre, e que não é fácil. Você pode iniciar o novo, mas se lamentando muito, né, de ter fechado, como você pode encarar esse novo ciclo como uma nova possibilidade mesmo, com novas descobertas, de estar com mais seu filho, de poder empreender de casa, estar com ele. Tô vendo, ele tá todo participativo. Adoro. Eu tinha, além disso, ainda acho que o Rael devia estar, agora ele tá com 8, né? Quando eu voltei, ele tava com 6 e pouco. Quando ele devia estar com uns 4 meses e meio, eu quis gravar um curso de dança do ventre, mas eu não queria gravar nada aleatório. Eu queria, desde pandemia, não sei o quê, milhões de pessoas gravaram milhões de coisas, né? Porque as coisas se encaminharam para esse caminho online. Mas eu não queria fazer mais do mesmo. Eu falei, poxa, eu queria fazer algo diferente, né? E me veio essa palavra de emoldurando o time. Então eu criei esse tema, que é para auxiliar as pessoas, a gente que já dança, entende a dificuldade de o que eu faço com os braços quando eu estou fazendo o time, né? E claro, isso é tudo uma orientação inicial. No final da história, a gente faz o que a gente acredita e o que funciona no corpo. Mas eu quis criar esse curso, né? E gravei, sabe, criei grupo de WhatsApp para poder lançar, né? De novo, sem esse guia de coisa. E gravar com o bebê, de novo, gente, é muito Eu difícil. sei. Foi muito difícil, mas assim, graças a Deus deu certo, sabe? E aí lancei, né? Parece que também foi um. Porque curso online é um esquema assim, daqui 1 ano ele tá lá. Daqui 2 anos ele tá lá. Se eu quiser lançar o 2, o 3 ou não sei o quê, Você vai tem atualizar. como. Eu sei Então exatamente esse eu quis processo. criar isso. Esses dois caminhos hoje, para mim, me deixam um pouco aliviada, porque ao mesmo tempo, se eu for parar para pensar, de alguma forma as minhas alunas estavam um pouco desamparadas por eu não conseguir tanto concentrar nelas. Você se Não sente, estavam, mas você se sente mais depois que você criou o Pudim. Inclusive, não sei qual é esse arroba. Preciso ver o arroba do seu novo empreendimento do Pudim. Esse arroba eu não conheço. eu criei e chama Pudim da Nanda, mas eu vou te mandar. Tá. É arroba Pudim da Nanda só ou tem algum ponto, alguma coisa? Pudim da Nanda. E é Nanda com H, igual Deixa eu escrever o meu nome daqui pra mesmo. seguir. Peraí. Pudim Eu da comentei lá. com H no final? Eu Ah, você colocou. comentei lá. Ah, pronto. Arrasou. Eu tava digitando. Por isso que eu não vi. Eu E tava a digitando. família estava aqui, e a família ficava assim. Mas, mas e eu, meu marido? Mas por que pudim da Nanda? Eu falei, porque a ideia foi minha. Porque a Exato. receita é minha. É meu. É meu. É meu. Se morrer, vai continuar chamando pudim da Nanda. Tá, Nanda. Já registra isso aí, tá? Já registra no INPI a marca para não perder. Não perder. Tava falando, fiquei pensando no pudim. Deixa eu ver o que é que eu tava. Eu tava no raciocínio. Não, já lembrei. Você sente hoje, Nanda, que depois do processo da demissão, desse retorno, desse recomeço, criar esses dois produtos que você criou agora empreendendo, tanto o produto em dança quanto o produto do pudim, você se sente que está assim, mais ativa dentro desse universo, se sente mais útil? Não sei se a palavra é útil, mas é porque o que é que eu sinto quando eu criei o Bela Mamãe estava também nesse processo de pós-parto. Terminei de escrever o livro da Sofia no pós-parto. E aí eu sentia que eu precisava, porque eu ia para o doutorado e interrompi por conta da maternidade. E eu precisava fazer alguma coisa. Nem que fosse lançar um produto, ou no caso foi o livro, foi o Bela Mamãe, um workshop e útil das minhas da maternidade, que me sugavam 24 horas. Você sentia um pouquinho disso nesse momento que você lançou esses dois produtos, que foi tão... né? Eu acho que um pouco antes disso, a consciência de que, até a gente já falou muito sobre isso antes,
é, a gente esquece e a gente esquece mesmo. Mesmo a gente sendo da dança do ventre, quando a gente passa, a gente esquece, dá um bug e a gente esquece. A gente esquece que antes da gente ser mãe, a gente é mulher. Então, um pouco antes de eu precisar, eu acho que não é nem sentir útil, que eu sei que não é essa palavra que você queria É, usar. não é Antes de essa eu me sentir, eu queria me sentir palavra, presente na minha vida. Tipo, eu estou aqui fazendo isso integral aqui. Eu sou né? aqui. Para além É, que era isso mesmo. então, o que eu sempre busquei fazer quando. E aí cada uma tem o seu processo, mas quando eu ganhei neném, eu tive parto normal, por opção e ok. Então, independente da via de parto, você fica meio jogado ali, né? Tem uma galera que te traz comida, uma galera que te traz água, mas você fica meio jogado, porque a maternidade é muita solidão, né? Então, para mim, poder me sentir ativa com algo que eu criei ou que eu idealizei é fantástico. Porque, igual eu disse, por mais que seja muito exaustivo ter gravado o curso, ter criado essa metodologia, que modéstia à parte é boa, desse curso de dança para auxiliar pessoas, ter criado o pudim, criar receitas, porque além disso, meu objetivo é ter receitas sazonais. Então, toda essa construção de tudo isso, para mim é muito bom, porque aí me lembra do meu caso, que tenho veia empreendedora, do meu lado mulher. É óbvio que eu estou auxiliando isso com a maternidade, né? E conciliando isso com a minha vida. Mas a Fernanda, ela sempre foi assim, de criar coisas e poder pôr em prática é fantástico. É fantástico. Que maravilha, Nanda. Estou muito feliz. E aí, encaminhar para o nosso finalzinho, é, que dica você dá? Dica, comentário, como você quiser usar esse final de tempo para outras mulheres que estejam nos assistindo, que sejam mães ou não, né? Mas que talvez estejam passando por um processo de demissão no trabalho, às vezes estão desorientadas. A gente sabe que quando é mãe é um pouco mais complicado, né? Se for mãe só, é mais complicado ainda. Se você puder falar algo, dica, mensagem, alguma coisa para elas, o tempo é seu. Do Rael Eu também. acho que mãe. Qual dica você dá? Eu acho que mãe, de uma forma geral, já é por si só. Mulheres já se antecipam com tudo, né? Mulheres. Mulher já tem o hábito de se planejar, de se programar, de se antecipar, né? Mulheres já fazem isso de uma forma geral. Quando é mãe é pior. Tipo, antes da criança cair, você já foi lá e tirou um negócio para ela não cair. Então, eu acho que a dica é que, primeiro, a gente precisa aprender a viver no presente e saber o que a gente quer. Tipo, quem não tem veia empreendedora, mas foi demitido, calma. Algum movimento você consegue fazer para você se recolocar no mercado. Seja algo que você não está vendo, porque se o ciclo fechou, é porque algum outro vai começar. E algo que eu ouvi do meu obstetra na semana passada, que fez muito sentido para mim, ele falou assim: Fernanda, o que que está realmente agora de ruim acontecendo na sua vida? Tem algum cobrador na sua casa mesmo? Você está realmente passando fome? Nada disso está acontecendo, isso é coisa da cabeça. Então, o desespero, ele precisa vir, ele vem, mas ele não pode tomar conta da gente. Essa antecipação de um problema, a dica que eu dou é essa, ela não é saudável. Ela existe. Nossa, eu não tenho mais aquele dinheiro ali garantido. Mas, calma. O que eu posso fazer para eu ter algum dinheiro? Ao invés de ter R$ 0, o que eu posso fazer? Eu posso procurar um outro emprego. Eu posso falar com alguém e trabalhar em outra área. Eu posso montar algum negócio. Eu posso começar a vender não sei o que, não sei das quantas que eu sei fazer e direcionar a energia para essa evolução e não essa diminuição de energia, sabe? É isso. Porque a gente fica desesperado mesmo. Eu às vezes perco sono, mas é normal, mas eu não deixo ficar aquilo tomando conta de mim, que não vai resolver minhas coisas. Se vocês que estão assistindo, a gente tem um grupo
WhatsApp chamado Rede de Apoio Bela Mamãe. Ele é gratuito, fica no link da bio, tá? Daqui do perfil do Bela Mamãe. E lá a gente traz a oportunidade de emprego também. Então, eu vou dar um exemplo. O edital, tem um edital aberto, deixa eu até ler aqui para eu não falar besteira, da FUNAI. Então, quem tiver aí com tempo, tem para ensino médio e tem para cargos para quem já trabalha geógrafo, engenheiro florestal, sociólogo, enfim. Então, toda vez que eu encontro alguma dica de trabalho ou que está lá no grupo, as meninas também compartilham. Para quem não tem a ver empreendedora, como a Nanda falou, né? Ou não tem vontade de empreender, né? E dentro do universo do empreendedorismo, algumas mães lá dentro vão dando dicas. Olha, eu estou trabalhando com a do Terra. Olha, eu comecei a empreender dando aula do Bela Mamãe. Olha, eu comecei assim na minha garagem, coloquei um espelho e estou começando, sei lá, a dar aula de alguma coisa. Ou eu sei fazer crochê, estou ensinando a fazer crochê. Então, esses grupos te ajudam, né, a dar apoio. Uma outra situação que aconteceu também lá na rede de apoio legal foi de uma mamãe, amiga nossa, que estava sem emprego. E aí uma outra mãe do grupo fala, não, vou te ajudar a ajustar o seu LinkedIn. Aí meu esposo, não, pode deixar que eu faça uma conferência com ela agora e arrumo o LinkedIn com ela também. E aí, assim, tipo, dentro daquela semana ela achou emprego, porque ela também não ia para ver empreendedora, ela achou um emprego na área também. Então, eu acho que disso tudo que a gente está falando é muito importante a gente não se sentir só. Então, fale, gente. Se vocês tiverem medo, precisarem de ajuda, falem com a amiga, falem com a sua professora de dança, assim como Nanda, tem várias mulheres que já estão junto com ela. Fale com seus familiares. Vai no grupo da rede de apoio lá que a gente te auxilia o que a gente puder, né? Com os nossos exemplos, as nossas histórias. E a live de hoje é isso, é esse exemplo, essa história, essa renovação, essa resiliência da Nanda como um gás. A gente sabe que cada pessoa tem a sua história de vida diferente. Pode ser que você se identifique com a história da Nanda, né, Nanda? E eu acho que também quem tem a oportunidade de não quero empreender, não quero trabalhar, quero ser mãe, legal também, se é a sua oportunidade, é massa porque é difícil pra caramba, já. Já é muito. Então, eu vi aqui que teve uma pessoa que estava aqui, que eu vi que é o caso, então, né, me veio isso também. Se você tem essa chance, que de fato a parte financeira não vai, né? Você tem essa chance de não precisar trabalhar, legal, porque assim, você acompanhar um processo evolutivo de uma criança todo dia você tem. Eu postei isso no texto do negócio de Dia das Mães. Todos os dias você tá tendo uma chance de fazer algo melhor. Sem você querer, sem você optar. Então é legal também, né? Assim, não quero fazer nada, quero só cuidar do filho. Legal, massa também. Exato. Se você tiver essa possibilidade, segue em frente. Segue em frente, que dá tudo certo. E uma coisa legal nesse processo de mãe, para a gente já se endereçar ao final, eu quero convidar o pessoal para a próxima live, que cai exatamente nesse tema que falou sobre ser mãe, ser mulher nesse processo do mercado de trabalho, do pós-parto. E aí o tema a mãe tá on, mas e a mulher? Aí é o tema da mas e a mulher, né? Com a Cecília, que é doula, trabalha com feminino, é mãe de 3, e a gente vai falar sobre esse processo na semana que vem. Só não me lembro a data, acho que a dela vai ser na segunda, porque ela não consegue pela manhã. Então, acho que vai ser na segunda, tipo, a hora do pijama dos bebês já, às 21 horas, acredito eu. Legal. Nanda, meu amor, agradecer muito pela live Obrigada. de hoje, compartilhar a sua história, né? Abrir aqui pra gente. Que você venda muito e muito pudim. Em breve, quando eu estiver por aí, quero pudim. Também quero provar desse ovo no pudim, que eu nem sabia que existia. A gente tem que fazer uma live depois Amém. pra gente mostrar os seus pudins. Pra gente fazer uma live nessa. Pelo seu perfil. Agora no São João, nós vamos fazer com coco queimado a calda. Ah, E delícia. no Dia dos Namorados eu vou fazer um em formato de coração. Então são duas receitas temáticas, né, de Ó, junho. então, Mas eu vou te mostrar, vou te mandar o Instagram depois e a gente faz outra coisa aí sobre esse pudim aí. bora fazer algo temático de dança do ventre com pudim, Dia dos Namorados. A gente pode bolar uma coisa aí, ó. Pra surgir um novo É projeto, mesmo? tá bom? Quem sabe, né? Obrigada pela oportunidade. Outra coisa, Nanda, eu faço belly forró aqui, que é dança do ventre com forró, workshop e tal. A gente também pode pensar nisso, desse negócio do É forró. mesmo. Pode acontecer. É.
né? Vamos conversar, boa ideia. Tá com pudim, divulgando as coisas. Adoro. Formatar essa ideia, boa ideia. Um cheiro. Rael, meu Beijo. amor, beijo. Vamos fazer um print para quem tá Beijo. assistindo. Chega bem pertinho. Vamos. Mais pra cima, você. Pra gente fazer um print. X. Aí, acho que foi. Depois pode escolher essa parte como miniatura. Obrigada, Nanda. Cheiro, Rael. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.